É meio doido pensar que tem uma franquia de 27 anos de 7 filmes iniciadas pelo Brian De Palma. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu tô aqui para falar sobre Missão Impossível, filme de 1996 dirigido pelo Brian De Palma, que dá início aí ao nosso especial dessa grande franquia de ação estrelada pelo Tom Cruise. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Bom, como Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1 estreia nos cinemas no próximo mês, na segunda semana de julho, nada melhor do que a gente pegar aqui para revisitar todos os filmes da franquia, mais um especial de maratona retrospectiva aqui no canal. E é curioso, eu falei muito no meu especial sobre a franquia Velozes e Furiosos como aquela franquia tinha uma durabilidade muito grande, né? É uma única linha do tempo que tem início em 2001 e vem até agora, 2023, mas quem ganha de Velozes e Furiosos nesse sentido certamente é a Missão Impossível, que tem o seu início em 1996, é quase a minha idade já essa franquia, uma doideira de se pensar, e também curioso observar como ela é uma franquia muito boa em se reinventar e aprimorar também. E caso vocês não saibam, já que eu sei que algumas pessoas não têm conhecimento disso, Missão Impossível é baseada numa série de TV, um programa desenvolvido pelo Bruce Gallery que chamou a atenção da Paramount Pictures, que é a detentora dos direitos autorais da série. E naquela época, como todo IP, série, livro estava tentando encontrar uma forma de ir para o cinema, a Paramount começou a pensar em desenvolver um filme baseado nessa série. E como eles tinham uma relação muito boa com o Tom Cruise, e o Cruise naquela época era um dos maiores astros, um dos maiores nomes, ele estava procurando uma franquia para chamar de sua, até porque ele tinha uma recém-criada produtora junto com a Paula Wagner, a Cruise Wagner Productions, e o Missão Impossível é justamente o primeiro bebê dessa produtora, que atualmente já nem existe mais. Como o Tom Cruise era fã da série, ele começa a trabalhar num tratamento de história junto com o Sidney Pollack, e esse processo dura alguns meses até que o Tom Cruise resolve convidar o Brian De Palma para dirigir esse filme. O Tom Cruise diz que é muito fã do De Palma, ele assiste todos os filmes dele e o De Palma acaba topando dirigir esse filme. Na época ele estava numa posição muito boa e é muito louco pensar que um cara do calibre do Brian De Palma é convidado para fazer uma adaptação de série, um filme de ação blockbuster, né? Bons tempos eram aqueles. E a pré-produção vai avançando com o Cruise, a Wagner e o De Palma procurando um bom roteiro, e eles passam por ótimos nomes da indústria. Esse primeiro tratamento chegou a receber passagens do Steven Zaillian, do David Koepp e do Robert Downey. Um verdadeiro batalhão de roteiristas, e todos eles acabaram creditados, seja no argumento ou no roteiro, que foi passando por várias revisões, por várias reescritas. O Brian De Palma resolveu iniciar o design das cenas de ação antes mesmo da história estar completa, o que geralmente não costuma ser um bom sinal, né? Mas só para vocês verem como esse roteiro do Missão Impossível estava longe de ser perfeito no início. A Paramount estava querendo fazer esse filme por um valor de 30 milhões de dólares, mas como o Tom Cruise tinha uma participação criativa muito grande, ele queria gravar nas locações, ele queria cenas de ação espetaculares, esse budget acabou subindo para 80 milhões de dólares. E ainda assim, as filmagens aconteceram entre março e agosto de 95, dentro do orçamento e dentro do cronograma. E por mais que a pré-produção tenha sido um pouco turbulenta e que existam aí rumores de que o Tom Cruise e o Brian De Palma não se deram muito bem, o que a gente vê em tela com o resultado final desse Missão Impossível é um baita filme, um filme sensacional que eu não lembrava o quão bom era. A história do filme acompanha o agente secreto Ethan Hunt, vivido por Tom Cruise. Quando toda a sua equipe é comprometida após uma missão fracassada, ele precisa trabalhar escondido para descobrir um espião infiltrado em sua organização. É muito legal, tantos anos depois, quando a gente vê Missão Impossível no estado que está agora, com grandes cenas de ação, set pieces, o Tom Cruise arriscando a vida a cada filme, voltar pro início e ver como é uma origem bem humilde, assim, né? Um tipo de filme muito diferente. Ele é um filme de ação, sem sombra de dúvida, tem vários momentos dedicados a isso, mas ele é essencialmente muito mais do que todos os outros, um thriller de espionagem, um filme de paranoia, e que tá bem alinhado com o trabalho do Brian De Palma mesmo. É um filme muito autoral e que me lembra até um pouco aquela atmosfera do Blowout com o John Travolta,
que eu considero inclusive o melhor filme do Brian De Palma. E eu pessoalmente tenho uma nostalgia muito grande por esse tipo de filme, por esse tipo de vibe que a gente encontra muito no cinema dos anos 90 pós-final da Guerra Fria, né? Aquele imediatismo depois que a Guerra Fria tem o seu encerramento oficial. Tem vários filmes assim e eu sempre canalizo no GoldenEye, né? O GoldenEye lá com o Pierce Brosnan sempre se questiona como que um espião ainda existe depois da Guerra Fria. E o Missão Impossível do Brian De Palma bebe muito dessa fonte de uma forma muito inspirada. E de cara, esse primeiro Missão Impossível já é bem subversivo na proposta dele, porque ele literalmente tem um longo prólogo, né? Ele tá iniciando o filme com Ethan Hunt e aquela missão e aqueles membros da equipe, mas dá uns 15, 20 minutos e todos eles morrem praticamente, dá tudo errado. Geralmente você tem o preparo pra missão, você tem aquela construção clássica do filme de heist, mas o filme te dá uma puxada de tapete, porque você não espera aquilo chegando. Eu enxergo nisso mais uma das grandes homenagens que o Brian De Palma adora fazer pro Alfred Hitchcock, né? Ele já homenageou estética e visualmente tantos trabalhos do Hitchcock na filmografia dele, e eu não consigo evitar de pensar no Psicose, que é muito famoso por ter a sua protagonista falsa durante aqueles 15, 20 minutos de filme, que rende a cena do chuveiro. O Brian De Palma, de certa forma, tá olhando pro Psicose, falando, mais uma homenagem estrutural agora, né? E além de ser uma boa homenagem, isso te deixa num estado de imprevisibilidade, né? Tudo pode acontecer. O filme acabou de começar e todo mundo morreu e perdeu. O que vem agora, né? De cara, uma ótima forma de começar o filme. E a partir daí, o roteiro que acabou assinado pelo Cap e o Towne começa a se estabelecer melhor no tipo de filme de espionagem, formação de equipe que a gente espera, né? O Tom Cruise tem que encontrar novos agentes, novos recrutas, e ele se depara aí com uma figura que tá desde o primeiro filme, tá em todos os filmes da franquia, que é o Luther, vivido pelo Ving Rhames, que é um dos coadjuvantes mais legais, mais carismáticos dessa franquia, e também esses outros personagens que incluem aí o agente vivido pelo Jean Reno, que era uma grande presença nos anos 90, início dos anos 2000. Eu sinto falta do Jean Reno. Por onde anda o Jean Reno, né? Ele faz um personagem assim que te levanta muita suspeita, que você não sabe exatamente se ele é um aliado, se ele é um inimigo, e o Jean Reno é muito bom nesse tipo de papel. E também a outra personagem, que é a Claire, vivida pela Emmanuelle Bert, que fecha aí uma boa equipe ao lado do Tom Cruise. Apesar, né, eu tenho uma questão com o Tom Cruise dos anos 90, porque eu sinto que o Tom Cruise é um ator muito melhor agora do que ele era no passado, e esse Ethan Hunt mais novinho, aí um pouco mais esquentado, ainda tá meio verde, assim, né? O Tom Cruise, eu sinto que ele era um ator esforçado demais, e todo esse esforço passava na tela com um pouquinho de artificialidade pra mim. Felizmente, Tom Cruise melhorou muito com o tempo. Eu só acho que à medida que o filme vai avançando, e principalmente no clímax, ele vai meio que deixando um pouco de lado essa história do agente infiltrado e toda a situação que envolve o personagem do Jon Voight, né? Quando chega no final e tudo já tá acontecendo, você meio que nem tá se importando mais com aquela plot, é quase uma ponta solta, e toda a relação que o Jon Voight tem com a personagem da Claire, né? Eu, pelo menos, sinto que é muito previsível, é muito óbvio, é uma personagem que não convence muito, então quando chega naquele clímax, você tem a revelação de quem ela é de fato, é meio tipo, tá, beleza, é só isso, esse não é o mais interessante. Mas isso é só um mero detalhe, porque olha que baita direção do Brian De Palma nesse filme aqui. Não só por tudo que ele faz com escala e ação, e definitivamente o primeiro Missão Impossível tem muito disso, seja na luta em cima do trem, onde eles ainda enfiam um helicóptero dentro de um túnel, ou na sequência clássica e fenomenal da invasão em Langley, onde o trabalho sonoro é tão bom que você pode ouvir cada suspiro, cada movimento, e isso constrói bastante o suspense. Mas em especial é justamente isso, é como o Brian De Palma lida com o suspense, e é por isso que a gente lembra tanto dessa sequência de Langley, né? Não é exatamente uma cena de ação, uma set piece, ela te pega justamente pela antecipação, pelo mistério, e é o forte desse filme aqui. E eu gosto como o De Palma expande isso não só para grandes momentos de ação, de antecipação, mas também até uma conversa simples, como aquele momento fantástico que o Ethan Hunt tem uma conversa com o chefe da IMF, que é o Kittredge, vivido pelo Henry Czerny, que inclusive vai estar no filme novo, né? Ele não aparecia desde o primeiro. A forma como o Brian De Palma muda completamente o enquadramento, apostando no ângulo holandês e no close quando a situação vai apertando e mudando pro Ethan. Caramba, esse é o tipo de direção que eu aplaudo, é você literalmente pegar a linguagem, a câmera e as ferramentas que só o cinema pode fazer e você tá usando isso ao seu favor, você tá mudando drasticamente o quadro, acrescentando mais dinamismo e também estranheza. Poxa, o Brian De Palma é um dos feras pra fazer isso, né? E isso tá presente em cada fotograma aí do Missão Impossível. Eu gosto muito também da colaboração que o Brian De Palma tem com o diretor de fotografia Stephen H. Burham, principalmente na sequência
inicial da equipe sendo encurralada em praga. Eu adoro o uso de cores fortes, de equilíbrio, tem aquele céu azulado na noite que eu gosto tanto, né? Tão característico desse período. E eu sinto que o De Palma e o Burman fazem um mix perfeito de um mundo que é realista, mas que tem um toque de expressionismo, de fantasia, porque isso basicamente define tudo que é Missão Impossível, né? Uma história completamente absurda e mirabolante, mas ambientada em um mundo que te permite as duas coisas. Nossa, como eu adorei revisitar esse primeiro Missão Impossível. Fazia muito tempo que eu não assistia inteiro, principalmente, e eu fiquei muito surpreso aqui com como essa história é sólida, ela é muito bem amarrada, mas principalmente a direção fantástica do Brian De Palma para criar esse universo de paranoia, de intriga, de espionagem, muito mais memorável do que a ação nesse caso, ou do próprio Tom Cruise como Ethan Hunt, mas garante aí um excelente início de franquia. Para Missão Impossível, eu dou uma nota 8. E no lado financeiro, Missão Impossível se estabeleceria muito bem como o início de uma nova franquia aí para Paramount. O filme estreou nos Estados Unidos em 22 de maio de 1996 com 45,4 milhões de dólares, arrecadando 180,981 na bilheteria doméstica e 457,696 milhões no mundo inteiro. O filme renderia aí 5 continuações e teremos mais 2 filmes para encerrar a saga principal do Ethan Hunt, né? Acho que todos aqui estamos muito curiosos para ver o que o Tom Cruise e o Christopher McQuarrie vão entregar, mas até esse filme chegar, deixem aí nos comentários o que vocês acham desse primeiro Missão Impossível e da franquia do Tom Cruise no geral. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.